Shalom, shalom. Bom dia para vocês. Estamos aqui mais um dia para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, presença maravilhosa do nosso Senhor Espírito Santo. Compartilhe essa live. Chame mais alguém que precisa receber uma palavra nessa manhã. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Maria, coloca lá no grupo fazendo favor. Aleluia. Que presença de Deus. Hoje é o quarto dia de 40 dias com Jesus. E o tema hoje dessa palavra é Jesus, o bom pastor. Eu quero ler com você lá em João, capítulo 10, do versículo 1 em diante.
em nome de Jesus. Glória a Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo seu nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum se seguirão a um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vai vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem também. Assim como um pai conhece a mim, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. E por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Eu quero citar algumas coisas aqui muito específicas. Eu falo que é um texto que, se nós formos ler espiritualmente, citando, nós aprendemos que o Senhor Jesus estava ensinando. O Senhor Jesus estava trazendo essa parábola. Na verdade, aqui são 3 parábolas, no sentido de nós entendermos a função e o cuidado que um pastor, que foi dado por Deus à igreja, tem que ter com as suas ovelhas. Lá em Salmos capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 4, vai basicamente dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós precisamos entender que o Senhor ser o bom pastor e o Senhor dar pastores às suas ovelhas
vem desde o Antigo Testamento. E nós precisamos entender que antes mesmo de Jesus nascer, Davi já salmodiava dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele dava a vida dele pelas ovelhas. A Bíblia vai dizer que Davi, estando lá no pasto, vinha o urso, ele matava o urso para defender as ovelhas. Vinham os leões, ele matava os leões para defender as ovelhas. É sobre nós entendermos a função que o Senhor nos dá e nós fazermos com excelência. Ezequiel 34:11 vai dizer que a profecia de Cristo foi cumprida em Cristo. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho. No dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as ovelhas. Um pastor verdadeiro, ele acolhe, ele reconhece elas e elas o reconhecem. Isaías 40:11 vai dizer: como o pastor apacenta o seu rebanho, entre os seus braços recolhe os cordeirinhos e os levará para o seio, as que amamentam, e guiará suavemente. O pastor, que é um pastor trazido por Deus, ele tem em si o cuidado, o zelo, o cuidado de alimentar, o cuidado de dar água, o cuidado de exortar, o cuidado de acolher. 1 Pedro 5:2 vai dizer: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao seu rebanho. Um pastor que é um pastor de verdade, ele carrega em si exemplo. Você olha para ele e você diz: se ele tem fé e Deus faz na vida dele, eu terei fé e Deus fará na minha. Se ele é obediente e é próspero, eu serei obediente e próspero. Um pastor, ele é um exemplo de vida. Ele não é perfeito, mas ele é um exemplo do que nós devemos fazer. A Bíblia vai dizer que Paulo falava: sejam imitadores de mim como eu fui e sou de Cristo. Ele não estava falando: olha, eu sou perfeito, mas eu sou imitador. Imitador, vamos usar um exemplo aqui. Eu quero parafrasear com vocês algo que você pode entender de uma forma mais simples. Quando nós compramos, ou vemos, ou pegamos algo que é parecido a uma marca, nós vemos diferença, mas é tão bom quanto. Não é assim? Aí no Brasil é muito conhecido, as pessoas vão lá na 25 de março, pegam uma marca, compram, porque a marca tem um nome, e essas pessoas querem ter a chance de viver a experiência de usufruir de uma marca boa. E então ela pega uma réplica, ou seja, uma imitação, e ela usa aquilo. Aqui nós precisamos entender que o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, sejam imitadores de mim, porque eu também sou imitador de Cristo. E se eu consigo imitá-lo, você também consegue. Nós estamos falando não de qualquer pastor, mas de um pastor na vida real. Eu fui puxar o contexto histórico e me aprofundei para estudar sobre esse tema hoje. Na época, um pastor, ele não era uma figura simbólica para um pastoreado humano, mas ele trazia algumas características que nós, como pastores, líderes, homens e mulheres de Deus... apóstola, eu não cuido de uma igreja, mas você cuida da sua casa, da sua família. Isso são características de sacerdócio. Vai nos ensinar que a profissão de um pastor naquela época era muito dura, perigosa e exigia muitos sacrifícios.
Nós precisamos entender que as funções reais de um pastor naquela época era guiar para pastos, ou seja, para que eles pudessem se alimentar. Eram levar as ovelhas para águas, ou seja, para elas se hidratarem, se alimentarem. Era proteger contra predadores, ou seja, leões, ursos, lobos. Eram cuidar de feridas. Eram buscar ovelhas perdidas e conhecer cada ovelha individualmente. A Bíblia nos traz a memória, e eu quero ser bem específica nesses tópicos. Guiar para passos é ter alimentação. Não adianta você ter um líder que não te alimenta espiritualmente, que não traz sobre a sua vida experiências, que não traz sobre a tua vida conhecimento que agregue e transforme você. Ser um pastor dado por Deus é um pastor que entende que ele tem que guiar as ovelhas para se alimentar de coisas que Deus nos traz frescas. Um alimento bom, que te fortalece. É ter águas para que você se hidrate. Vai chegar um momento na sua vida espiritual que você vai precisar ser cuidado. E o pastor tem que estar ali para te dar esse aparato. Proteger contra qualquer tipo de predadores. Um pastor de verdade, ele vai defender as suas ovelhas, cuidar delas. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, vai dizer: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. Isso mostra que Davi, ele se arriscava pela vida daqueles que estavam sobre as mãos dele. Ele arriscava sua vida verdadeiramente. Você que é um líder, um sacerdote da sua casa, um homem, uma mulher de Deus, entenda que todo sacrifício que você faz para preservar a vida de alguém, da sua família, ame os seus filhos, proteja os seus filhos segundo o que a palavra nos traz luz. E vocês vão ver que o verdadeiro pastor, ele dá a sua vida a colocando em risco. Isso eu estou citando pelo contexto histórico daquela época. E a gente, como líder hoje em dia, nós vemos líderes que são levantados sem preparação alguma, sem disposição alguma, sem interesse algum por vidas, sem amor verdadeiro por elas. E sequer seriam capazes de dar a sua vida em sacrifício para salvar a de alguém. Naquela época, o pastor, ele carregava um símbolo espiritual também. Nós precisamos entender que o pastor, ele carregava algumas coisas que auxiliava ele pastorear. A prática e o contexto histórico do pastor era obrigatório que ele carregava 4 coisas. E eu quero citar elas aqui. Uma vara. A vara naquela época simbolizava proteção e correção. Era um bastão curto, firme, usado para defender de predadores, mas também corrigir ovelhas rebeldes. Nós precisamos entender que o pastor, ele não precisa ser seu melhor amigo, e ele não tem essa função. Mas ele tem que te cuidar. Ele tem que te apacentar. Ele tem que te corrigir se você for rebelde. Salmos 23, no versículo 4, vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque depois da exortação você entende que Deus está te exortando por amor à sua vida, por amor à sua família. A vara representa a disciplina de Deus em nós. Deus corrige porque nos ama. Hebreus 12, versículo 6 vai dizer: e o Senhor corrige a quem Ele ama. Então o pastor naquela época, ele carregava em si uma vara. Aí ele também carregava um cajado. São coisas distintas.
O cajado, ele dava direção e cuidado. Naquela época, um cajado era longo e tinha um gancho em sua ponta para puxar as ovelhas e resgatar elas quando elas caíam nos buracos, e também para guiar elas no caminho correto. Nós entendemos aqui que o verdadeiro pastor, o bom pastor, como lá em João capítulo 10 vai nos ensinar, é aquele que apacenta, exorta, corrige e guia suas ovelhas. A Bíblia nos traz o entendimento que o verdadeiro pastor, ele tem que carregar funções específicas. E nessa manhã eu quero abordar com vocês que no contexto histórico daquela época, um verdadeiro pastor, ele tinha que carregar a vara, ele tinha que carregar esse cajado. Por quê? Porque o cajado ia livrar a ovelha quando ela caísse em algum buraco. Nós precisamos entender que se a gente for estudar sobre as ovelhas elas enxergam parcialmente. Então é muito fácil de ser enganadas. Nós vemos homens e mulheres sendo enganadas por falsos pastores, porque não conseguem ter uma visão espiritual daquilo que Deus tem para a vida delas. Nós precisamos entender que, pelo contexto histórico, elas tinham em si a visão que não eram boa. Então elas tinham o perigo de cair em buracos, elas precisavam de alguém que guiasse elas precisavam de alguém que puxasse ela dos ambientes de perigo. Nós precisamos entender que espiritualmente o cajado que era dado na mão de pastores antigamente é dado nas nossas espiritualmente hoje em dia, para que a gente direcione diante de Deus as ovelhas. Deus não só corrige, mas Ele nos guia. Nós precisamos entender que a terceira coisa que um pastor historicamente carregava era uma botija ou algo que carregasse óleo. Por quê? Óleo naquela época simbolizava cura e proteção. Nós precisamos entender que o óleo naquela época era usado para curar feridas, para proteger contra insetos e principalmente era passado na cabeça das suas ovelhas. Apóstola, por que era passado na cabeça das ovelhas? Lá em Salmos, no capítulo 23, no versículo 5 vai dizer: unge a minha cabeça com óleo. Representa espiritualmente o Espírito Santo. Representa que a gente como pastor tem que ungir a cabeça de vocês, porque naquela época, historicamente, vinham vespas, bichinhos, que atormentava e ficava rodeando a cabeça das ovelhas se elas não fossem ungidas. Espiritualmente falando, eu posso usar o exemplo de pessoas que permitem que o inimigo fique ali, trazendo confusão na sua mente. E eu fui estudar sobre isso e muitas das vezes esses bichinhos botavam ovos nessas ovelhas, dentro dos olhos ou pelos ouvidos. E isso nos traz o entendimento de que elas se sentiam tão loucas com aquilo que elas tinham que começar a bater a cabeça em alguns lugares específicos, se machucando, se ferindo, para querer matar tudo aquilo. Então o pastor, para evitar chegar a esse ponto, ele ungia a sua cabeça. Ele guardava ela, ele preservava ela, ele blindava a vida dela. Trazendo agora para a nossa vida, nós como líderes, nós temos o dever de guiar, de corrigir, de guardar e de curar as feridas das nossas ovelhas. De cuidar das vidas que o Senhor traz às nossas mãos. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar de qualquer jeito ou negligenciar aquilo que Deus tem na vida de cada líder que o Senhor deu ovelhas. Nós precisamos entender que espiritualmente representa o Espírito Santo, a cura interior que nós precisamos receber, a proteção espiritual. Quantas ovelhas não são cuidadas hoje em dia? Os pastores querem os benefícios, né? Eles acham que é benefício ser usurpador. Eles querem o dinheiro,
eles querem os benefícios que elas têm, eles querem a gordura, a lã, eles querem roubar delas coisas. Mas sabe o que eu aprendo? É que uma ovelha que reconhece a voz do seu pastor, você não precisa pedir a ela. Ela vai fornecer tudo aquilo que você necessitar. Você não precisa tirar nada dela. O Senhor cuida de você como um líder. A quarta coisa, um pastor naquela época historicamente tinha que carregar uma bolsa com suprimentos. Ele levava comida, itens básicos e também carregava algumas pedras. Assim como Davi colocou pedras dentro da sua bolsinha, dentro do seu alforje. Nós precisamos entender que espiritualmente Deus está dizendo para nós que naquela época historicamente precisava carregar essa bolsa para suprimento, mas espiritualmente Deus está dizendo para nós que é sobre a provisão diária e sustentar o rebanho de Deus. A quinta coisa que um pastor de ovelhas naquela época tinha que carregar, historicamente falando, e eu quero trazer também espiritualmente sobre a tua vida isso, era uma funda, ou seja, uma arma de defesa, algo que pudesse trazer segurança sobre o rebanho de Deus. Era usada contra predadores, e nós precisamos entender que na verdade está dizendo espiritualmente sobre Deus lutar por nós e nos proteger de tudo que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas. Nós precisamos entender que a quinta coisa que nós precisamos guardar em nossos corações é como é profundo que tudo que Jesus faz, tudo que ele fez por nós, é demonstrando como ele era um pastor completo, cuidadoso, amoroso. Ele corrigia usando a vara. Ele guiava usando o cajado. Ele curava usando o óleo. Ele sustentava dando alimento. E ele protegia defendendo. Nós precisamos entender que uma ovelha não sobrevive sozinha. E se você passar por essa live e talvez tiver o entendimento que está fora da igreja, fora do rebanho do Senhor, fora de alguém estar cuidando da sua vida, em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor dizendo: eu sou o bom pastor. Procure alguém para cuidar e apacentar da sua vida, alguém que verdadeiramente entende os princípios de Cristo. A ovelha, ela se perde facilmente. A ovelha não enxerga bem. A ovelha não sabe voltar para o caminho que ela estava. Sem um pastor, uma ovelha morreria certamente. Mas com o pastor, ela recebe vida, direção e segurança. Então entenda que você precisa ter um pastor que cuide da sua vida espiritual. Eu sei que muitas das vezes nós fomos criados no contexto histórico, né? Algumas famílias, geralmente quando você cresce em uma família católica, você se torna um católico. Quando você cresce em uma família umbandista, você se torna um bandista. Quando você cresce em uma família islâmica, você se torna islã. Nós precisamos entender que o contexto das vidas que nós seguimos, muitas das vezes, é porque nós somos criados dessa forma. Mas a palavra do Senhor Jesus vem nos trazer o entendimento que nós precisamos de um pastor que apacente, que cuide, que zele, que alimente você. É sobre o Espírito Santo te convencer do que realmente é bom para a sua vida, do que é importante. E muitas das vezes a gente precisa ser cuidado de formas diferentes pela mão do Senhor. Nós precisamos entender que, na verdade, a ovelha, assim como aqui é citado, e eu quero ler, né, para não ficar nas minhas palavras, a Bíblia diz assim: aquele que, porém, entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo seu nome.
as suas próprias ovelhas. Lá no versículo 4, na parte B, vai dizer: elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Aqui nós estamos usando o termo de Cristo, mas nos dias de hoje nós precisamos entender que um líder que carrega autoridade sobre aquilo que Deus depositou sobre as mãos dele, ele fala com as suas ovelhas, ele conhece elas por nome. Que pastores são esses que hoje em dia já não sabem mais quem é Márcia, quem que é João, quem que é Maria? Ai, apóstolo, é que é muito grande a igreja, é difícil lembrar o nome de todo mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus caminhava no meio da multidão. Jesus tinha 12 discípulos e ele não se perdia disso. Essa mesma capacidade veio sobre nós entendermos o chamado e fazer com excelência. Olha que interessante. A ovelha, ela pode ouvir muitas vozes, mas ela só reconhece a voz do seu pastor. Será que você tem reconhecido a voz de Deus no meio de tudo que você tem passado? Nós precisamos entender que nos dias de hoje tem muitos líderes, muitos. Eu não estou aqui para criticar ministérios nem líderes, mas para orientar segundo o que a palavra nos traz luz. E a palavra vai nos dizer que há muitos pastores, mas que alguns deles, na verdade, são mercenários, saqueadores ou lobos. E qual a função do pastor verdadeiro? É apacentar, guiar, ensinar, alimentar, defender desses mercenários. E quem é ovelha obediente, ouve a voz do seu pastor e o segue. Irmão, eu converso e todo mundo sabe da mentoria privada e eu falo assim, olha, quem não quer ouvir a gente, sai. Quem não sabe obedecer, vai, segue o seu caminho. Eu o abençoo. Porque nós temos que entender que Deus dá ovelhas aos seus pastores. E ovelhas que é dadas por Deus, elas sabem reconhecer a voz do seu líder. Elas sabem reconhecer o cuidado do seu líder. E um líder que é dado por Deus dá a sua vida. Ele se esforça. Nós precisamos entender que Jesus, ele não só apenas cuida, ele conhece as ovelhas pelo nome. Ele guia suas vidas. Ele cura suas feridas. E ele dá a sua vida por nós. João capítulo 10, no versículo 11 vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor da terra cuida das ovelhas, mas o pastor do céu morreu por elas. Nós cuidamos aqui, mas Jesus teve coragem de se sacrificar. Nós precisamos entender que o Senhor está ensinando as nossas vidas e dizendo para nós, olha, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida. Se nós formos prestar atenção no que a palavra vai nos dizer, a Bíblia diz assim, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. A Bíblia vai dizer que a ovelha, ela vai ouvir e reconhecer o que aquele pastor carrega. Cuidados, zelos pela vida dela. Nós já estamos tendo testemunhos desses 40 dias e nós estamos somente no 4º dia. De pessoas que já estão sendo movidas pelo Espírito Santo. De pessoas que estão sendo despertadas pelo Espírito Santo. De pessoas que sabem reconhecer a voz de Deus. O toque de Deus. É sobre nós caminharmos com Jesus e entender que Ele é o bom pastor. E quem anda segundo a vontade dEle, quem anda segundo o entendimento dEle, segundo o ensinamento de Cristo, é também um bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Nós como líderes apacentamos, entenda, eu não preciso ser o seu melhor amigo. Eu preciso guiar e apacentar você.
Eu preciso curar as suas feridas. Eu preciso te alimentar. Um líder que é líder trazido por Deus, ele faz a sua função com excelência. Olha o que a Bíblia vai dizer lá no versículo 10. João capítulo 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Coisa mais linda é um pastor que ora pelas suas ovelhas para que elas sejam prósperas, abençoadas, e ele se alegra com as conquistas que elas têm. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata, ou seja, mata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge, por quê? Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus está dizendo assim, quer conhecer alguém? É quando espiritualmente ele vê o inimigo trabalhar na sua vida e ele abandona a sua vida porque não está gerando nada de bom para ele. Ele foge. Ele vai embora. Ele é frustrado, ele quer acabar com tudo. Esses são os mercenários. É aqueles que só querem ter benefício, mas não querem lutar por uma vida. A Bíblia vai dizer que assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas e ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor, e por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, espontaneamente eu as dou. Tenho autoridade para entregar, para reaver todas as ovelhas. Nós precisamos entender que uma vez que somos levantados por Cristo, uma vez que nós somos levantados por Deus, um verdadeiro pastor é aquele que conhece a sua vida. É aquele que olha para você e sabe que você não está num dia bom. É aquele que olha para você e sabe que você está passando um problema no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Vocês que já foram ovelhas de mim, vocês sabem do que eu estou dizendo. Quantas vezes vocês estavam dentro das suas casas, tendo o seu dia a dia, às vezes com as suas dificuldades, e eu ligava e dizia, o Espírito Santo está me dizendo que está acontecendo uma grande situação e eu vou orar agora pela sua vida. Um pastor verdadeiro é aquele que conhece o seu rebanho, conhece as suas ovelhas por nome. Ele conhece o que ela precisa. Eu ouvi uma frase essa semana que me inquietou muito e é para a glória de Deus isso. Eu ouvi uma frase que essa pessoa disse para mim assim, pastora, eu tentei ser pastoreada por outras pessoas, mas eu não encontrei o amor e o cuidado que você tinha. E não é sobre o meu amor, não é sobre o meu cuidado, é sobre o que a palavra nos ensina, que o bom pastor, ele dá sua vida, e a Bíblia vai dizer que ele fala com as suas ovelhas, as chama pelos nomes, e elas reconhecem a voz do seu pastor. É sobre a gente se posicionar, e a Bíblia vai dizer lá no versículo 17, que o Senhor pega as ovelhas e dá ao seu pastor, mas também pega dos seus pastores e devolve ao Senhor. Por quê? Porque quem não faz a função, quem não sabe obedecer, quem não cumpre os princípios de Deus, Deus não vai deixar ficar apacentando as ovelhas de qualquer maneira. Se você ouviu a voz de um líder e o seguiu, foi porque o Senhor viu que você precisava ser apacentado por ele. Então obedeça e caminhe em obediência ao seu líder.
ouça a voz e seja espiritual e entender que a verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. Porque elas reconhecem a sua voz. A Bíblia cita e é bem clara em dizer: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus estava falando uma parábola aqui, e ele estava dizendo: olha, quem conhece a voz do seu líder, não vai reconhecer outra voz a não ser a dele. Jesus estava dizendo assim: você conhece a minha voz? Você tem conhecimento da voz do Senhor? A palavra do Senhor? Você carrega ela? Então o segue verdadeiramente. Não permita que coisas te tirem do caminho. Não seja como aquelas ovelhas que a visão era pouca. Ela não sabia voltar para casa. As ovelhas são atrapalhadas. Se você for estudar sobre o contexto histórico de pastores e ovelhas, você vai entender que ovelhas são atrapalhadas. Elas precisam ter um pastor. E Jesus é o bom pastor. E você que é um homem e uma mulher de Deus que passou por essa live, talvez você está dizendo: eu não sei o que fazer, eu estou frustrado, eu não consigo apacentar direito, algo deu errado, algo está acontecendo. Deus está dizendo: tão somente seja um bom pastor. Guia suas ovelhas, segundo o que a palavra nos ensina. Carregue a vara, o cajado, o óleo, o alforge. Carregue as coisas essenciais, espirituais, que é a coragem de lutar por vidas. Carregue alimento, palavra. Carregue óleo, unção, para curar feridas, para zelar, para blindar, cuidar das suas ovelhas. Carregue a vara para poder disciplinar, corrigir. E carregue o cajado. Por quê? Porque quando a sua ovelha cair, você não abandona. Você volta para tirar ela do buraco. Você volta para cuidar. O Senhor me levantou como líder e nessa manhã eu estendo essa palavra para dizer: você pode. A escolha é sua em ter um bom pastor. Eu me coloco, e tem tantos líderes que têm se colocado para cuidar de ovelhas verdadeiramente. Então você que precisa ser cuidado pelo Senhor, procure a gente. A gente quer orar pela sua vida, a gente quer interceder pela tua casa. Seja apacentado. Deus dá ovelhas aos seus líderes e elas o ouvem. Nessa manhã Deus está falando: eu cuido de você. Eu vou te apacentar, eu vou te alimentar, eu vou zelar. É sobre Jesus ser o bom pastor. Nós como pastores, nós não precisamos ser os seus melhores amigos. Nós não precisamos viver todos os dias dentro da sua casa. Mas nós precisamos estar posicionados em oração por você. Nós precisamos estar posicionados para que quando você precisa, nós podemos ir lá resgatar você. Nós precisamos estar sensíveis para entender o propósito de Deus quando Deus nos chama para algo, para cuidar e apacentar as ovelhas do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu peço a Ti, Pai, traz o convencimento nos corações sobre a Tua palavra. Que os Teus filhos possam, a partir de hoje, verdadeiramente ouvir a voz do seu líder, a voz do Senhor Jesus, e o seguir. Saber ter discernimento para identificar espiritualmente a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, que os Teus filhos não sejam enganados por mercenários, por lobos espirituais. Homens, mulheres, pessoas que usam por intermédio da fé para saquear, roubar, extorquir as suas ovelhas. Ah, Senhor, mas que eles ouçam a voz
do verdadeiro pastor que as apacenta, as alimenta, as unge, as guarda, as cuida, as resgata, as guia para o teu aprisco, Senhor. Senhor, eu os abençoo. Eu peço a Ti, Pai, seja de nós, Pai, o bom pastor que nos cuida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor deu a sua vida por amor a nós. E somente o Senhor é capaz de nos amar assim. Obrigada, Jesus. Eu abençoo seus filhos. Esse é o 4º dia de 40 dias com Jesus. E que durante todos esses 40 dias, o Senhor seja o bom pastor para nos guiar, para nos apacentar. Ramana Surya Kalavasai. E que nós sejamos apacentados e cuidados por Ti, Jesus. Caminharemos contigo, Jesus, até a eternidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.